oitavo episódio de Abertamente. É verdade, já passaram 2 meses desde que eu comecei esta brincadeira do podcast. O tempo passa tão rápido. Como podem ver, tudo volta a casa. Acabou a boa vida, acabaram as férias, basicamente, não é? Porque esta semana já vou para a faculdade, apesar de só ir lá 2 dias e o resto ficar em casa, não é? Mas já vou para as aulas, já vou ter aulinhas e acabou as férias, acabou a boa vida. Adiante, está imenso calor e eu não estou a perceber este tempo porque estão tipo 30 graus. Eu ontem fui à faculdade para trajar pela primeira vez, foi muito giro, podia ter sido melhor, não é? Mas Covid não permite. E estava cheia de calor, tipo eu estava a morrer, acho que nunca suei tanto na vida. E agora continua a estar imenso calor. E o estranho é que vai descer a temperatura tipo assim drasticamente, porque estão 30 graus hoje, amanhã dá 23 e vai chover o resto da semana. Eu não percebo este tempo. São Pedro, decide. Antes de mais, se ainda não subscrevem o meu canal, subscrevam, deixem like nos vídeos se gostam do meu podcast. E eu tenho outra coisa a dizer que é, agora com a faculdade eu não sei se vou conseguir fazer vídeos todas as semanas, ou então se vou fazer vídeos para o podcast todas as semanas. Se calhar ia optar por fazer podcast 2 em 2 semanas e depois nas outras semanas intercalares tentar fazer um vídeo diferente aqui para o YouTube, explorar assim uns conteúdos novos. Não sei ainda como é que vou fazer, mas isso logo se vê. Esta semana fui 3 dias à aldeia e juro, eu não consigo passar um ano sem ir à aldeia. Porque aquilo dá-me uma paz e uma tranquilidade que eu não sinto em mais lado nenhum. E tipo, apesar de eu adorar a vida na cidade, tipo, eu nasci na cidade, não é? E curto toda a vida urbana e confusões e tal, mas acho que tipo, 2, 3 vezes por ano faz mesmo bem a toda a gente sair daqui, desta confusão. E ir para um sítio mais calmo. Porque é um ambiente completamente diferente, juro, eu não consigo sentir uma calma e uma paz tão grande em lado nenhum, nem na praia a ver o mar, que é tipo das cenas que eu mais gosto de fazer, mas tipo, nem na praia eu consigo sentir tanta paz. Depois há outra cena, que é, eu não tenho internet lá e raramente tenho rede, ou seja, os meus dados móveis funcionam tipo 10, 15 minutos por dia, ou seja, isso obriga-me a estar desligada das redes sociais e do mundo digital, o que é uma coisa boa, apesar de às vezes ser uma seca, mas é uma coisa boa porque nós estamos tão ligados à internet e às redes sociais que basicamente só obrigados é que deixamos os telemóveis para trás. Portanto, Depois, a única coisa má é que às vezes, principalmente nas horas mortas, tipo, estão a ver depois do almoço, em que está imenso calor, ou seja, não dá para sair para fazer nada porque senão morremos. Ou seja, tenho 4 canais de televisão, não tenho internet, eu passo a vida a ler, que eu curto tótil, mas depois também já cansa, não é? Tantas horas a ler, ou a comer, porque eu não sei porquê, mas tipo, na aldeia eu passo a vida a comer, parece que o meu apetite tipo cresce. E depois é outra coisa, não é? Que se eu passar mais de 1 hora sem comer, a minha avó já me está a oferecer comida. No outro dia eu estava a lanchar, eu estava a comer, estava a lanchar e a minha avó já me estava a perguntar se eu queria uma banana. Portanto, ir à aldeia é sinónimo de engordar. Sendo que eu tinha vindo de uma semana de férias em Fafo, que também engordei. Mas, whatever, as férias são para engordar, não é? Toda a gente engorda. Ou pelo menos eu vou acreditar que sim, que é para me sentir melhor. E depois, ainda há outra coisa, que é os meus avós trazem carradas de chocolates da Alemanha, que são demasiado bons. E ainda por cima, o meu avô fez anos e a minha mãe levou um bolo de bolacha, que nossa senhora, aquilo era tão bom. Eu comi pai 5 fatias de bolo de bolacha, tipo nos 3 dias que estive lá. Mas é isso, não é? Tipo, também temos que ter os prazeres da vida, e um dos prazeres da vida é comer, não é? Concordem comigo, por favor, porque comer é felicidade. Outra das cenas que eu adoro na aldeia é tipo a agricultura, porque o meu avô tem imensos terrenos, eu nem sei quantos terrenos é que ele tem, porque tipo, eu descubro todos os anos que ele tem um terreno novo lá na aldeia, mas pronto. E eu, por acaso, este ano não fui às batatas porque tinha que acordar às 6 da manhã e eu vinha de uma semana com um déficit de sono bastante grande, como vocês sabem, portanto precisava repor as horas de sono, então não deu. Mas por acaso fiquei triste porque eu já fui algumas vezes às batatas quando era pequenina e eu adoro mexer na terra e tipo, é muito giro. Mas pronto, à tarde fui apanhar amêndoas com os meus avós e com os meus pais e eu gosto tanto de fazer este tipo de cenas, juro. Eu acho que devo ter assim uma veia à agricultura do meu avô.
Só faltava o meu avô ter animais, que eu curtia todos, tipo ovelhas, vacas, eu adorava que o meu avô tivesse isso. Mas não dá, porque ele está na Alemanha, não é, a trabalhar, então não tinha com quem deixar os bichinhos. Portanto, tem que ser só agricultura e frutinhas e vegetais, essas porcarias todas, não é? Mas eu adoro ir à aldeia porque dá-me assim uma nostalgia enorme de quando eu era pequenina. Eu passava lá tipo uma semana sozinha na boa quando era pequenina. Tipo, eu não sei o que é que eu fazia sozinha, mas eu entretia-me e eu curtia total de estar lá. Que saudades de ser criança, não é? Agora eu acho que nunca na vida conseguia estar lá uma semana, a não ser que tivesse tipo sempre cenas para fazer. É que tipo, sem internet, 4 canais de televisão, calor. Só se eu fosse tipo todos os dias às 6 da manhã com o meu avô para a lavoura, porque eu não sei o que é que eu fazia lá uma semana, mas quando era pequenina eu ficava lá uma semana e eu adorava. Esta semana eu estava no Twitter e comecei a ver pessoas a falarem sobre jardins zoológicos e sobre o facto de não se dever pagar jardins zoológicos e tipo, não se pagar a entrada, estão a ver? E não dever existir e essas tretas todas, estão a ver? Pronto. E por acaso já queria falar sobre isto há algum tempo, então pensei, por que não agora, não é? Deu-me assim um clique. E isto é assim, desde sempre que eu adoro animais e eu sempre gostei de ir ao jardim zoológico porque, apesar de todas as circunstâncias, era a única maneira que eu tinha de estar próxima de animais selvagens. E é a única maneira que as pessoas têm, tipo, mais económica. Agora que eu cresci, eu não sou daquelas pessoas que são contra os jardins zoológicos e que dizem que aquilo são autênticas prisões para animais, mas também não sou 100% a favor de algumas coisas. Primeiro de tudo, eu acho que é importante distinguir os tipos de zoos que existem, porque existem zoos onde há apoio médico aos animais durante 24 horas, eles são bem alimentados, recriam habitats, fazem preservação de espécies, e depois há outros zoos que são os chamados zoos clandestinos, que eu acho que não existem aqui em Portugal, pelo menos espero que não existam aqui em Portugal, onde o único interesse basicamente é o dinheiro e os animais são super maltratados, tipo, nem têm cuidados médicos, a comida é uma porcaria, etc. Tal como eu disse, aqui em Portugal eu acho que não existem zoos clandestinos, pelo menos que eu tenha conhecimento não existem, e tipo, a maior parte dos zoos penso que tenta recriar os habitats dos animais e tenta apropriar o espaço que tem ao tamanho do animal e ao tipo de animal. É verdade que eles continuam presos, claramente, sim, mas tipo, as pessoas têm que entender que a partir do momento em que existem jardins zoológicos, zoos, o que quiserem chamar, não é possível que estes deixem de existir, porque há animais que nasceram lá, foram criados em cativeiro e muito provavelmente se os pusermos no habitat natural eles não conseguem sobreviver porque não estão habituados, não têm técnicas de caça nem de sobrevivência, estão a ver? E basicamente isto é assim, o mal já está feito e agora eu acho que cabe ao ser humano usar os zoos em prol dos animais em vez de ser em prol dos humanos. Porque, por exemplo, há quem diga que não se devia pagar entradas nos zoos. Tipo, como raio é que queriam que as pessoas sustentassem os animais e pagassem aos empregados que tomam conta deles. A única coisa que eu acho que está realmente mal e que devia ser proibida, como eu acho que já foi nos circos, é os espetáculos com animais. Isso eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum e concordo que é uma exploração de animais em prol do entretenimento humano. Mas pronto. Em relação ao segundo tipo de zoos, os zoos clandestinos, eu tenho de falar de uma série que eu vi na Netflix, já vi há algum tempo, foi para aí no início do verão, porque é demasiado chocante e ainda por cima mexe com um dos meus animais favoritos, que são os tigres. A série chama-se Tiger King e é da Netflix. Basicamente aquilo começou por ser uma série que iria retratar o zoo de um gajo tipo, completamente marado e depois que tem tipo mais 500 felinos, um zoo clandestino, não é tipo um zoo todo pipi, não, é tipo um zoo lá para as terrinhas todo maltratado. E a série começou por retratar o que o Joe Exotic, que é o proprietário do zoo, fazia lá com os animaizinhos, não é? E aquilo acabou por se tornar uma série de homicídios, de loucura e de caos. Mas pronto, colocando à parte tipo, as confusões entre humanos, que isso pronto, não interessa para nada, aquilo é giro de ver, mas não interessa para nada e não é nisso que eu quero focar. O que eu quero focar é mesmo na forma como os animais são tratados nestes tipos de zoos nos Estados Unidos e na maneira como o proprietário do zoo tratava todos os felinos, tinha tigres, leões e tipo, na maneira como eles geriam o negócio, porque era
tipo, aquilo era simplesmente um negócio para ele, tipo, não tinha nada a ver com animais. Apesar de ele querer fazer parecer que tinha, e eu acho que no início, pá, até tinha, mas o gajo era tão maluco que aquilo depois, tipo, passou a ser só dinheiro. Para começar, a série inicia logo com uma frase super chocante, que é há mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que em liberdade no mundo inteiro. Tipo, eu fiquei pasmada com isto, que os americanos são malucos e têm imensos animais selvagens em casa, tipo, toda a gente sabe, mas a esta escala é demasiado preocupante. A série foca-se no zoo do Joe Exotic, que é lá o homenzinho, tipo, é o gajo mais marado que eu já vi na vida, e não estou a brincar. Tipo, eu vi a série com a minha mãe e nós passamos literalmente a série toda de boca aberta por causa desse gajo, e não só, mas muito por causa desse gajo, acreditem, eu nunca vi ninguém assim. Tipo, vocês ficam a olhar e dizem, não, isto não é possível, isto não aconteceu, nem existe. Mas pronto, também mostra o zoo de outro gajo, que tipo, vai dar ao mesmo, mas é um bocadinho melhor porque o gajo tem mais dinheiro. E ainda mostra uma suposta protetora de felinos, que no fim ao cabo, para mim foi a pior de todas, mas pronto, não quero dar muito spoiler, mas para mim ela foi a pior de todas, porque quem diz, tipo, quem faz mal e admite que faz mal, tipo, tudo bem, agora quem faz mal e quer parecer que faz bem, tipo, para mim não dá. Mas pronto, resumindo, aquilo são todos os clandestinos onde o único interesse é o dinheiro e estão-se a cagar basicamente para os animais, inclusive para as próprias crias de tigres e de leões. E, por exemplo, no zoo do Joe eram os empregados que basicamente eram tipo drogados ou ex-drogados, whatever, tipo pessoas sem qualificação nenhuma, que tratavam das feridas dos animais e depois se aquilo infeccionasse eles abatiam os animais e muitas vezes não tinham comida suficiente para eles, ou tipo, cada vez, tipo, basicamente aquilo depois foi tipo ao charco, estão a ver? Aquilo ficou cada vez pior porque o gajo começou a enlouquecer e inclusive os animais tinham tanta fome que uma vez uma empregada ficou sem um braço porque foi atacado por um tigre, só para vocês verem como é que aquilo estava. Depois, o que eles faziam com as crias e o dinheiro que eles ganhavam com as crias é tipo absurdo, a sério, vocês não estão a imaginar. Tipo, havia pessoas a ir todas as semanas, mais que uma vez, e pagavam tipo aos 500, 600 dólares para pegarem crias de tigre, para tirar fotos. Tipo, é ridículo mesmo, mas pronto, eu não vou dar mais spoiler, têm de ver a série, acreditem, é muito bom e dá-nos a conhecer uma realidade que eu acho que ninguém conhece porque, tipo, aquilo é mesmo inacreditável. Confesso que esta série também me fez pensar um bocado e até sentir-me um bocadinho culpada porque há cerca de para aí 4 anos os meus pais ofereceram uma experiência para eu estar com golfinhos no submarino e era uma coisa que eu queria imenso porque é um dos meus animais favoritos, quem me conhece sabe, eu sou louca por golfinhos. E pronto, ao ver a série eu comecei a pensar se o que eu fiz foi errado ou estava certo e ao mesmo tempo comecei a perceber as pessoas que pagavam para estar com os tigres nos Estados Unidos. E tipo, eu percebo quem gosta muito de um animal, se lhe é dada a oportunidade de interagir com ele e de estar com ele, é algo que é tentador e tipo, eu adorei a experiência com os golfinhos, não vou mentir. E eu acho que se as coisas forem bem feitas, se os animais forem bem tratados, claro que depende do tipo de animal, porque um golfinho e um tigre são animais com naturezas completamente diferentes e com comportamentos completamente diferentes e têm maneiras muito distintas de interagir com o ser humano. Mas tipo, certos tipos de animais, se eles forem bem tratados e se as coisas forem bem feitas, eu acho que estas experiências não precisam de ser más nem mal vistas, até acho que podem ser enriquecedoras. Principalmente quando se tratam de crianças, tipo, ajudá-las a perceber animais que estão em vias de extinção e que é importante proteger os animais. Portanto, acho que não precisam de ser assim tão mal vistas se as coisas forem bem feitas. E é por isso que eu não considero igual a minha experiência à que eu vi na série dos americanos, não é? Porque primeiro o submarino não usa crias, não é um zoo clandestino e eu acredito que lá tratem bem os animais, quer a níveis alimentares, quer a níveis médicos. Caso contrário, os golfinhos não viveriam quase o dobro do tempo que vivem em vida selvagem. Não estou a dizer que é melhor eles estarem ali do que estarem em vida selvagem, mas lá está, é o que eu digo, o mal já está feito, portanto há que torná-lo o menos mal possível.
A única coisa que eu não concordo de todo são os espetáculos que eles fazem com os golfinhos, com os leões marinhos, porque apesar de serem animais que até são bastante sociáveis com o ser humano, lá está, há coisas que eles fazem que não fariam na vida real se estivessem no habitat natural. Mas depois também acho que há outra perspectiva que é, apesar do golfinho ser um animal selvagem e o cão ser um animal doméstico, será que há assim tanta diferença em ensinar o golfinho a fazer uma coisa em troca de peixe e um cão a fazer uma cena em troca de biscoitos, estão a ver? Porque se formos a ver, ambos os animais estão a ser obrigados a fazer alguma coisa, obrigados entre aspas, não é? A fazer alguma coisa que não fariam se não fosse o ser humano a estimulá-los a fazer. Portanto, se formos a ver, é quase igual, não é? Mas pronto, isto é tipo como aquela história de comer uma vaca e comer um cão ser igual ou não ser igual, não é? Isto depende da perspectiva das pessoas, da educação das pessoas, sei lá. Para mim, os jardins zoológicos existem e não podem deixar de existir, como eu já expliquei. Portanto, eu acho que o governo e as proteções de animais e essas cenas todas deveriam fiscalizar os zoos o melhor possível para garantir que os animais são bem tratados e para evitar, sobretudo, casos como os que existem nos Estados Unidos, porque aquilo é absurdo. E claramente proibir os espetáculos com animais, porque eu sei que isso atrai mais pessoas, mas não faz sentido e os bichinhos podem estar na vida deles, não precisam estar ali a fazer malabarismos para os humanos se divertirem. Tipo, isto vai dar a mesma coisa que as touradas, não é? E pronto, claro que seria muito melhor existirem apenas reservas naturais, mas isso seria um mundo perfeito e é um mundo no qual nós não vivemos. Fizeram-me uma pergunta que eu achei bastante interessante por acaso, que foi: achas que é muito frequente as pessoas estarem numa relação só porque estão confortáveis e não porque realmente gostam da pessoa, e porquê? É assim, se é muito frequente, eu não sei, mas que acontece, acontece. Principalmente em relações mais antigas, porque eu acho que as pessoas criam uma zona de conforto com a pessoa que têm ao lado e depois torna-se difícil abandonar isso, ou porque já conhecem a pessoa há muitos anos e tipo, a pessoa sabe tudo sobre vocês e torna-se difícil partir para o desconhecido, ou porque as famílias já se conhecem, ou porque estão habituados a ter sempre um ao outro que é estranho ser de outra maneira. E eu acho que isto tudo não faz absolutamente sentido nenhum, porque no que toca a relações eu penso sempre em 3 coisas principais, que é se eu estou feliz, se eu faço a outra pessoa feliz e se eu estou a ser eu mesma. E se uma coisa destas falhar, alguma coisa não está bem, e eu acho que as pessoas devem tentar resolver as coisas, mas não forçar as coisas, porque fazer as pazes à força é a mesma coisa que nada para mim. Eu acho que quando existem problemas, estes devem ser resolvidos logo na hora, e se há coisas para perdoar, também devem ser perdoadas na altura. Óbvio que não estou a dizer para as pessoas perdoarem cenas tipo em 5 minutos, mas, por exemplo, se a pessoa pensa no erro que a outra cometeu 6 meses depois de ter acontecido, certamente não perdoou e é impossível estar 100% feliz. Mas pronto, isso já são outras coisas. O que eu acho é que não faz absolutamente sentido nenhum estar com uma pessoa porque é fácil ou porque é confortável, se essa pessoa não nos faz sentir borboletas na barriga, porque para mim isso é só perder tempo de vida, não vale a pena. E tipo, pelo menos eu acho que não faz sentido eu estar com alguém se eu não vir um futuro com essa pessoa, se eu não me imaginar a ficar com essa pessoa para sempre, porque se eu estiver com uma pessoa só por estar, tipo, por circunstância, tipo, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Estou com uma pessoa para quê? Só para passar o tempo? Isso para mim não é uma relação. E tipo, é normal ter dúvidas de vez em quando, principalmente quando são relações muito antigas, com problemas ou com circunstâncias da vida. É normal às vezes as pessoas duvidarem se querem mesmo aquilo, mas pá, eu sou uma romântica e gosto de pensar que se 2 pessoas se amam realmente, pá, mesmo que hajam dúvidas ou problemas, isso vai ser passageiro, porque se as pessoas gostam mesmo uma da outra, conseguem ficar juntas. Agora, estarem com uma pessoa porque é confortável, tipo, eu acho que é das piores coisas que se pode fazer, porque não é saudável para a pessoa que está ali só porque está, e tipo, acho que é ingrato para a pessoa que pensa que a outra gosta dela e no entanto está ali só porque é fácil e não tem mais ninguém com quem estar, estão a perceber? É isso que eu acho. Depois perguntaram-me o que é que eu achava de mulheres que não usam sutiãs. Pá, eu acho que faz parte da decisão de cada uma, mas por experiência própria eu posso dizer que andar de sutiã não é propriamente confortável.
tipo, esta cena foi criada para sustentar aí as mamocas, não é? Para não ficarmos com elas todas descaídas, tipo aquelas moças das tribos africanas, e dá jeito, não é? Para a estética, mas andar sem sutiã é tipo o sentimento mais libertador de sempre. Tipo, eu não curto nada andar sem sutiã, sempre que eu posso ando sem sutiã, portanto, quem quiser andar sem sutiã, ande sem sutiã, porque, sinceramente, não é propriamente confortável. E é isso. Bem, pessoal, acho que hoje vamos ficar por aqui, já disse tudo o que tinha a dizer. Espero que tenham gostado. Não sei se para a semana vamos ter episódio do podcast ou se vai ser outra coisa qualquer no YouTube, mas isso vocês logo descobrem, não é? Eu vou dando notícias. E é isso, até ao próximo episódio.